Sejam muito bem-vindos à sessão de potencialidades e limites do trabalho adolescente, dentro do âmbito da lei de aprendizagem. A gente vai ter uma tarde de conversa dedicada a esse tema, então, mais do que a gente escutar os especialistas, a gente vai ter um espaço também para dar a nossa contribuição a partir da nossa experiência. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, a gente vai fazer alguns combinados aqui. Então, como vocês são diversos e nós somos poucas pessoas, sou eu e a Amanda, que vamos cuidar dessa sessão nessa tarde de hoje, a gente vai fazer um combinado de silêncio aqui. Então, para a gente entender o combinado na nossa alma, mais do que entender na nossa razão, eu queria fazer a seguinte sugestão agora. Toda vez que eu ou a Amanda levantarmos o braço, se você vê o nosso braço levantado, levanta o seu braço também e fique em silêncio. E se você não viu nem a Amanda nem a Tamara com o braço levantado, mas você viu outra pessoa com o braço levantado, é sinal que essa outra pessoa nos viu. Então, você simplesmente levanta o braço e fica em silêncio. A gente vai testar se isso funciona agora. Então, compartilha com o seu vizinho aí o que você comeu na sobremesa do almoço de hoje, de tantos doces que tinham disponíveis. E se você vê o braço levantado, a gente interrompe imediatamente, tá bom? Vamos lá? Muito bom. A gente vai usar isso como nosso jeito de pedir silêncio para vocês na tarde de hoje. Então, chegou o momento das nossas apresentações. Meu nome é Tamara, eu trabalho numa organização que se chama Cocriar. E a Cocriar cuida de espaços de qualidade para boas conversas acontecerem. Eu vou passar a fala agora para a Amanda, para ela poder se apresentar também. Olá, eu sou a Amanda e vou ser parceira da Tamara nessa tarde com vocês. E eu espero que a gente possa entrar nesse tema com mais profundidade para a gente poder gerar propostas para o encontro global que vai ter depois no final do ano, E antes da gente fazer o convite aos palestrantes que vão aquecer o tema nessa tarde de hoje, a gente faz uma sugestão da gente se apresentar. Então, dentro de cada mesa, no pequeno grupo onde você se encontra nesse momento, troca um pouco de figurinha aí. Quem é você? Por que você está aqui? E como que você chegou nesta tarde? Como é que você chega depois de ter presenciado a conversa do período da manhã? O que te toca? O que está presente para você nesse momento? A gente vai ter um breve momento para a gente se apresentar antes de a gente ouvir os palestrantes. Boa conversa.
A gente ainda vai ter bastante tempo de conversa daqui a pouco. A gente vai poder continuar com esse bate-papo assim que a gente ouvir os especialistas convidados. A gente vai ter um espaço nosso aqui. O contexto do trabalho adolescente, ele é um pedaço da conversa sobre o trabalho infantil, que tem um lado desafiador, um lado do limite, mas tem um lado bastante interessante no sentido do trabalho dentro do contexto adolescente poder ser um elemento formativo, um elemento de aprendizagem, desde que conduzido da maneira correta e com os cuidados adequados em respeito ao momento formativo que essas pessoas estão. É claro que, dentro do contexto da realidade, a gente sabe que, muitas vezes, essa situação não é cumprida à risca e existem desafios. Então, assim, um pouco a conversa é como é que a gente lida com as potencialidades e os desafios ao mesmo tempo. Então, a gente vai convidar 3 especialistas para aquecer essa conversa e, em seguida, a gente continua com ela. É isso aí. Então, a primeira pessoa que a gente gostaria de chamar é a Vitória Lopes. A Vitória é psicóloga clínica formada pela Universidade Central da Venezuela, é especialista em adolescentes. Como presidente da Proinfa, ela desenvolve um programa de orientação e apoio ao adolescente, trabalhador e empregado. Boa tarde. Eu venho da Venezuela e compartilhar uma experiência desenvolvida pela Proinfa. Agora sim. Boa tarde. Eu venho da Venezuela e compartilhar com vocês uma experiência que desenvolvemos em Proinfa, que tem a ver com o trabalho adolescente, com a defesa de seus direitos, no marco de um serviço de orientação que articulamos com diferentes responsáveis da defesa dos direitos do adolescente trabalhador. A princípio, fizemos uma correção ontem. Eu vou falar sobre a Proinfa, os programas que desenvolvemos, o marco legal, legislativo do nosso país. O trabalho com a população adolescente e as considerações finais e mostrar os resultados. A Proinfa é uma organização civil criada em 2000. Se dedica a atendimento das crianças e adolescentes, esse é o grupo familiar, buscando a proteção dos seus direitos e a restituição dos direitos com os quais podem estar vulneráveis. Está localizada em Caracas, em um dos 5 grandes municípios que contempla, e na paróquia Peraque, que é um dos setores populares maiores e mais densos. É uma pena. Eu tinha fotografia, mas eu não tenho mais. É um bairro maior da Venezuela e é considerada uma das maiores da América, é a maior da América Latina. Achei. Tem a violência é muito presente, a violência é muito presente nessa área.
E também tem uma vulneração dos direitos também nessa área, é muito comum. A fundação de Proinfa coincide com a realização da nova legislação, a Lei Orgânica de Proteção de Crianças e Adolescentes, que no ano 2000, onde foi aprovada em 98. E teve muitas mudanças legislativas a mudança de conceito se incorpora no conceito integral, o conceito da proteção integral, e além de outras mudanças legislativas muito importantes, e se cria a descentralização do atendimento das crianças e adolescentes. Existe uma municipaliza. A Proinfa a Venezuela havia ratificado a convenção no ano de 1990 e fala sobre toda a nova legislação. Na Proinfa desenvolvemos 3 programas. Um tem a ver com ações integrais, restituição de direitos. Tem uma equipe com psicólogos, trabalhadores sociais, e também tem a parte de orientação na área de saúde e na área legal. O outro programa que desenvolvemos é a Fundação Telefônica, e começamos em 95 e atendemos 1.440 meninos. Desenvolvemos o trabalho em 9 escolas e centros de atendimento no município. Outra área onde atuamos é a investigação e capacitação na área de trabalho infantil. Intervimos em escolas, intervimos na população e também na formação e orientação e apoio às famílias, aos professores e aos empregados. E com a nova lei havia um desconhecimento total, não tínhamos uma visualização boa. E nós começamos a trabalhar em tudo com relação ao atendimento e a orientação e conhecimento do novo marco legal. Vou falar de alguns aspectos relevantes das ações concretas que a gente fez da lei. Se estabelece um novo capítulo com 22 artigos no que tem a ver com o trabalho adolescente. Determina a idade mínima, os 14 anos, e o trabalho protegido pelo Estado. Obriga a que o direito ao trabalho seja harmonizado com a educação. E a jornada de trabalho não pode exceder a 6 horas diárias e deverá dividir-se em períodos não maiores de 4 horas, com 1 hora para o almoço. Se estabelece uma carteira de trabalho, um contrato de trabalho, o registro dos adolescentes trabalhadores. Esse registro se supõe que todo adolescente que vai trabalhar deve passar pelo Conselho de Proteção onde ele mora, e tem que ter certos requisitos para que isso aconteça. Deve ter seu RG, uma avaliação médica prévia, que mostre que ele tem condições para o trabalho. E dos estudos da escola,
e uma carta onde que os pais estão conscientes que estão de acordo que ele vai trabalhar, e por parte do empregador também. Esse registro é para o trabalho formal, porque a maioria da população, inclusive onde que tem a ver na nossa área que a gente trabalha, é o trabalho informal. Mas esse trabalho está escondido, não dá para ver. E a gente foi, na parte de pesquisa, descobrimos toda uma série de ações e atividades que as crianças e os adolescentes realizam. Eu falava que Proinfa, no momento da sua fundação, no ano 2000, cria um conselho municipal, onde está a sede, e nos convidam para apoiar o registro dos trabalhadores. O que formato utilizar. Aí a gente começou a se involucrar no trabalho infantil, basicamente adolescente. No começo dessa experiência, a gente começou a trabalhar de maneira conjunta e concordamos em ver o trabalho mais que mas sobretudo na área formal, com um aspecto preventivo da atenção, do atendimento. Como vocês viram e eu já falaram, num dos bairros mais populares, chegamos a um acordo com o Conselho Municipal da Proteção para dar o apoio e falamos que todo adolescente que chegasse a fazer essa solicitação formal pudesse passar primeiro por Proinfa, onde a gente falaria tudo, uma indução da parte de deveres e direitos que os adolescentes tivessem, e uma vez que isso tivesse conversado, passaria para toda a parte de trâmites. 3 dias de atendimento, de manhã à tarde, para que o adolescente pudesse ir, a família, e começaram a conhecer os deveres e direitos deles. A gente tinha um lugar de prevenção, no qual a gente orientávamos e tratávamos de determinar se tinha algum outro direito vulnerado. Se só queria trabalhar, se era uma necessidade, se estava indo na escola ou não. E a gente deixava, se ele tinha esses direitos vulnerados, ficava no nosso serviço e fazemos um atendimento para que voltasse à escola, ou para fortalecer outras ações de tipo de restituição de direitos, como a parte da recreação, esportes. À medida que a gente foi se involucrando com os adolescentes e o trabalho, eles foram ficando conectados com a gente como organização, e quando tinha algum direito vulnerado em seu trabalho, nos procuravam para a gente fazer algumas ações conciliatórias no começo, porque a gente não tinha a legislação que fortalecesse esse aspecto. A gente começou a fazer essa começamos a sensibilizar os empregadores, começamos a explicar a lei e facilitar a situação, que não era porque eles estavam querendo isso, ou porque não tinham informação, ou porque tinha que pagar a parte de os salários e o excesso de horas, que era o que estava mais vulnerável, e chegamos a alguns acordos e eram compensados formalmente em alguns casos, e outros a gente fazia uns escritos e que passávamos para o Conselho Tutelar para eles fazerem alguma ação. Por outro lado, começamos a orientar os empregadores, não só
pela via das denúncias dos adolescentes, senão também a demanda, a solicitude que os empregadores tinham para saber como que normas eles tinham que cumprir para estar dentro do marco da lei, da legalidade. Por desconhecimento da lei, foram eliminando o trabalho adolescente. Na parte do supermercado, sobretudo, começaram a empregar eles. Tinha dificuldades para a gente fazer entender a parte familiar, sobretudo, porque é importante, a importância, qual que era a importância deles se dedicarem, que não era só importante se dedicar ao trabalho, que a gente pudesse, a gente estabeleceu uma relação e canal de comunicação com o conselho, com os empregados, com os empregadores e com o adolescente, conhecendo a lei, a legislação. Começamos a trabalhar no nível municipal de tudo que tinha a ver com a matéria do trabalho, com o tema do trabalho. Aqui são coisas, a caracterização da população, quais em termos gerais, as ações que realizadas na articulação com a gente pode dizer que nesses todos esses anos de experiência, a visualização do trabalho infantil no município, conseguimos, a gente conseguiu destacar do trabalho que a gente vem fazendo. Outro é conscientizar e orientar sobre os direitos e deveres da população. Através da conscientização do adolescente, através disso é onde se pode obter um melhor resultado. Trabalhar com a família é complicado, é muito difícil que participe às vezes, mas à medida que os próprios adolescentes começam a entender seus direitos e deveres, eles vão conquistando novos projetos de vida e colocando essas sementes para um futuro. E eles colocam novos desafios para suas vidas. A experiência, tanto com empregadores como com o Conselho de Proteção, tem sido muito interessante, mas como todo trabalho desse tipo é muito difícil, não gera... Em alguns casos, eles conseguem estabelecer logros maiores, conquistas maiores. No município, a gente conheceu com mais detalhes a população adolescente, sobretudo esses que estão nos bairros mais populares, carregar os materiais, trabalhos do tipo carregar materiais. O que tem a ver o trabalho doméstico, os coletores
trabalho de risco, que são os que acompanham os motoristas que sobem pelos bairros, esses bairros populares ou favelas. A gente acha que, na medida que a gente consegue estabelecer uma conexão e uma articulação com cada um dos entes que estão determinando e que trabalham com essa população, lograremos muitas mais coisas. Muito obrigada. Bom, agora a gente chama o Fábio Ribas. Onde está o Fábio? Oi, Fábio. Tudo bem? O Fábio é consultor e pesquisador das áreas de desenvolvimento social, trabalho e educação. Doutor em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é diretor da Pratein Consultoria, é assim que se fala, né? Pratein. Que se dedica ao desenvolvimento de estudos e programas voltados ao fortalecimento de políticas públicas no campo dos direitos das crianças e dos adolescentes e ao planejamento, implantação e avaliação de projetos de investimento social envolvendo parcerias entre empresas, governos municipais e organizações da sociedade civil. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todos, todas. Eu coloquei esse título básico aí na minha fala, né? E, de certa forma, eu até pretendo retomar um pouco alguns dos dados que foram colocados pela manhã. E o meu enfoque vai ser do ponto de vista de como que as políticas públicas deveriam estar organizadas, não é? Para que nós conseguíssemos melhores condições de proteção do trabalhador adolescente e de erradicação das formas ilegais de trabalho adolescente, né? Então, eu vou comentar um pouco, vou retomar um pouco rapidamente alguns dados sobre a incidência, né? Quantos adolescentes nós temos trabalhando hoje, mesmo porque não há como formular boas políticas sem bons diagnósticos, né? Da incidência do problema. Falar um pouquinho das condições de proteção e aí lançando mão da discussão em torno da lei do aprendiz, não é? E implicações de toda essa política que nós deveríamos estar implantando para preparação do jovem para a vida e para o mundo do trabalho, não é? Eu também estou muito preocupado em pensar as estratégias de proteção. Então, nesse caso, já que estamos falando de adolescente, eu acho interessante nós retomarmos quais são os focos do ponto de vista da incidência do trabalho nas faixas etárias, né? Nós vimos naqueles dados da consultoria Tendências pela manhã como é importante o recorte pelas faixas etárias, né? Então, o que é trabalho ilegal a ser erradicado? No Brasil, é todo o trabalho realizado por crianças ou adolescentes com menos de 14 anos. Aqui eu já queria mencionar uma coisa que me parece relevante, né? Nós sempre tratamos essa temática como o enfrentamento do trabalho infantil. Até a própria Telefônica está falando em trabalho infantil e trabalho do adolescente. Eu acho isso relevante, né? Porque nós temos que fazer cortes para conseguirmos focalizar melhor as questões. Então, não se discute o trabalho abaixo de 14 anos, que inclui alguns adolescentes. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação brasileira, não é? Você tem a criança até 12 anos, então nós estamos falando dos 12 aos 14 de adolescentes. Ninguém pode trabalhar até os 14 anos. É também trabalho ilegal a ser erradicado aquele que é realizado por adolescentes de 14 a 15 anos, sob condições que não sejam compatíveis com a legislação da aprendizagem, os contratos de aprendizagem, não é? O adolescente de 14 a 15 anos, ele pode trabalhar, desde que de forma protegida pelos contratos de aprendizagem. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho deles. É também trabalho ilegal a ser erradicado
todo o trabalho que seja realizado por adolescentes de 16 a 17 anos, sob condições incompatíveis com o Estatuto da Criança e do Adolescente e a nossa consolidação das leis do trabalho. Todos aqueles trabalhos perigosos, insalubres e que foram apontados claramente, né, no decreto presidencial que estabeleceu as piores formas de trabalho infantil e de trabalho adolescente. Qual é o trabalho permitido sob condições protegidas? Não é? É o trabalho realizado por adolescentes com 14 anos ou mais sob contrato de aprendizagem e é todo o trabalho realizado por adolescentes acima de 16 anos em condições protegidas, compatíveis com o Estatuto da Criança e do Adolescente e da consolidação das leis do trabalho. Eu acho isso importante porque nós vamos estar falando de estratégias, não é, conforme as diferentes faixas etárias. Não é? Então, agora, valeria a pena rapidamente repassar alguns dados para ver qual é o tamanho da incidência do trabalho adolescente, não é? Uma vez que as nossas estratégias vão ter que focalizar diferentes faixas etárias e diferentes modalidades também de trabalho dos adolescentes. Bem, eu queria aqui dizer uma coisa. Quando nós falamos em análises de dados, estatísticas, etc., como aquelas que foram apresentadas pela manhã, se há uma coisa fundamental, é que isso seja feita no plano dos municípios. Também foi mencionado pela manhã a importância de que os municípios tenham uma estratégia, uma política mais estruturada, não é? E isso é um desafio gigantesco de qualificação de políticas públicas, não é? Porque nos municípios, na realidade, não é muito trabalhado o planejamento com base em informações, não é? Nós temos trabalhado na Pratem, e recentemente fizemos até um trabalho junto com a Fundação Telefônica, tentando ajudar municípios a formularem seus diagnósticos locais, suas políticas públicas, e no caso de enfrentamento do trabalho infantil, proteção do trabalhador adolescente. E eu entendo que se nos municípios não estiver acontecendo esta análise de dados, esse mapeamento da incidência do trabalho infantil e do trabalho adolescente, muito pouca coisa se efetiva de fato, né? Nós temos boas políticas formuladas na legislação, mas elas têm que se concretizar principalmente lá nas cidades, nos municípios. Então, é óbvio, para analisarmos a incidência do trabalho do adolescente, nós temos que olhar dados, IBGE, RAIS, como fez aquele expositor pela manhã, né? Mas também teremos, na sequência, lá nas cidades, que fazer levantamentos locais que complementem e aprofundem o quadro que emerge dos dados censitários. Mesmo porque nós estamos falando de um fenômeno, que é o trabalho infanto-juvenil, que tem muitas formas invisíveis. É preciso, então, que os municípios se especializem, resgatem essa necessidade de análise das informações, que, às vezes, só nas cidades podem ser realmente coletadas. E aqui eu lembro a recomendação do Fórum Nacional para a Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil, que os municípios analisem os dados censitários para identificar a incidência do trabalho infanto-juvenil em seus territórios e definam suas próprias metas de erradicação e de proteção. Se os municípios não fizerem isso, nós não estaremos avançando muito na concretização de políticas, não é? Muito bem. Aqui há uma breve retomada dos dados, né? Então, se eu fosse olhar para o Brasil e olhar os números de forma sintética para definir metas, quais seriam as metas brasileiras, né? Nós, no Brasil, temos crianças e adolescentes em situação de trabalho, cortando aqui por faixa etária, de 10 a 13 anos, nós sabemos que é trabalho absolutamente ilegal que precisa ser erradicado. De 14 a 15 anos, tínhamos, em 2010, segundo o IBGE, 890 mil adolescentes trabalhadores. E se a gente descer aqui, nessa coluna, nós vemos que, em situação de trabalho protegido por carteira assinada, eram 80.510. Portanto, nós teríamos, se eu diminuir 890 de 80 mil, certamente todos esses outros trabalhadores estavam sob condições de desproteção, não é? E o adolescente? Ali a gente vê que quanto mais aumenta a faixa etária, mais aparece o trabalho
infanto-juvenil. Por isso, tão importante olhar para o trabalho do adolescente. De 5 a 9 no Brasil, hoje, nós temos 80 e poucas mil crianças trabalhando, um problema gravíssimo, mas são 80 e poucas mil crianças trabalhando de 5 a 9 anos. No entanto, adolescentes de 16 a 17 anos, em situação de trabalho, nós temos 1.807.000, não é? Equivale a 26,65% desta faixa etária no Brasil, sendo que, em situação de trabalho protegido, são 477 mil, então nós temos 1.330.000 adolescentes de 16 a 17 anos em situação de trabalho ilegal, porque eles não têm sequer a carteira de trabalho assinada. Aqui a gente pega as duas faixas etárias, agora cortando de 10 a 15 e 16 a 17, para verificarmos a posição deles na ocupação. Esse número já tinha aparecido antes, esse 26% das adolescentes de 16 a 17 anos trabalham no Brasil, não é? Deles, com carteira assinada, são só 7%, sem carteira de trabalho assinada, quase 12%, e essas outras modalidades, curiosamente, aparecem no censo até empregadores, aqueles que, de alguma forma, articulam outros para trabalhar, não é? E essas outras formas. Então, se eu quisesse, então, tirar uma conclusão, né, nós teríamos, aí voltando rapidamente só aqui nessa tabela, daqui sairia a meta Brasil, meta de proteção e de erradicação. Os municípios têm que fazer isso no seu território, e não é difícil fazer isso, né? Eles precisariam visitar os dados censitários, analisar esses dados, definir suas metas de erradicação ou de proteção. Este trabalho a ser feito nas cidades me parece um dos maiores desafios de políticas públicas, não é? Isso não é para ser feito só lá em Brasília, ou não é para ser feito no âmbito de análise dentro dos estados. Cada cidade deveria fazer isso. E quem deveria fazer isso, né? As normas que hoje são propostas para a política pública brasileira, né, falam que o programa de erradicação de trabalho infantil e de proteção do adolescente trabalhador, ele é gerido no âmbito do Sistema Único da Assistência Social. Como se falou pela manhã, isso não é uma questão só da assistência social. Mas, se a esfera da assistência social não articular isso, é muito difícil que isso apareça espontaneamente nas outras políticas, não é? Então, eu tenho a impressão que é fundamental que a área da assistência social, que hoje no Brasil se profissionaliza dentro do Sistema Único da Assistência Social, assuma essa tarefa. As orientações do Ministério do Desenvolvimento Social falam até na criação de uma nova comissão municipal de erradicação do trabalho infantil e de proteção do trabalho adolescente. Essas comissões, que seriam, por definição, intersetoriais, deveriam assumir essa tarefa em cada cidade para fazer este mapeamento, definir metas e aí estruturar estratégias. Muito bem. Esse é um dos adolescentes trabalhadores ali por conta própria, como foi dito aqui, olha, essa categoria do conta própria. Esse é um adolescente trabalhador, esse aqui é um caso que a gente fez a descrição dele na Feira Livre de um município do interior do estado de Alagoas, que tomou a decisão de trabalhar na feira, né? Isso aqui daria quase que uma história, né? Adolescentes buscando, até por decisão própria, trabalhar na feira. Esse jovem adolescente, com o dinheiro que ele ganhava na feira, ele chegou a comprar até telefones celulares. É muito interessante, ele não foi forçado a trabalhar, ele escolheu trabalhar, né? Isso é uma variável importante quando se tenta entender, dialogar e retirar o adolescente do trabalho desprotegido. E o interessante desse caso é que o problema foi notado pelo Ministério Público do Trabalho, né, que incidiu nesta feira e acionou a Prefeitura para que ela atuasse. A Secretaria de Assistência Social estruturou uma estratégia e este processo acabou resultando em que pais desses adolescentes acabaram participando de um programa que depois se chamou Frete Legal, né? Porque eles faziam frete, carregavam as compras das pessoas para casa, até alguns professores deles, o professor desse adolescente achava que estava ajudando, porque, afinal, era o aluno dele que levava as coisas da feira para casa, né?
para ele, professor desse aluno, que era aluno dele, ele sabia que trabalhava e achava que estava até protegendo esse menino, né? E acaba que esse frete legal, empregando adultos, com parceria da prefeitura, melhorando a situação de transporte, acabou empregando alguns pais desses meninos. Esses meninos, então, temporariamente deixaram de trabalhar na feira. Qual não foi a surpresa quando, mesmo com os pais trabalhando no final do ano, na hora que não tinha que frequentar a escola, eles acabaram voltando, e até hoje, nesse município, não se consegue fazer esses adolescentes parar de trabalhar na feira, né? Porque a verdade é que ninguém conseguiu ainda oferecer uma coisa melhor para eles. E eles, auto-organizados, também ainda não conseguiram exatamente superar isso daí. A tal ponto que hoje, e aí a gente entra naquele ponto que Isa falou de manhã, não é? Autorizações judiciais, aquele problema, não é? Não se sabe o que fazer, e até onde nós tínhamos acompanhado esse caso, a própria pessoa do Ministério Público do Trabalho, da Assistência Social, estavam meio descabelados lá para descobrir uma alternativa, e estavam até estudando a ver se seria possível proteger de alguma forma adolescentes que quisessem trabalhar em alguma situação que envolveria até a própria feira. Por aí, para vocês verem como não é fácil, né? A gente quer tirar o adolescente do trabalho desprotegido, mas é preciso oferecer alguma alternativa, senão não se consegue. Muito bem. Então, eu coloquei essas conclusões. Se nós fôssemos fazer metas no Brasil, as metas estariam postas. Eu acho que as metas Brasil, elas são uma grande meta, que, se não for cumprida em cada município, pouca coisa adianta a gente ficar falando em números, não é? E como fazer, e aí eu já vou concluindo, eu sei que o tempo já está mais ou menos terminando, qual é a estratégia para a proteção do adolescente trabalhador? Isso aqui é o que emerge do nosso marco legal, não é? Nós temos que pensar que é preciso identificar as condições de proteção do trabalho adolescente, leia-se, saber aonde estão, quantos adolescentes nós temos, e toda aquela turma ali em cima detém informação relevante para isso. A Superintendência Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as associações comerciais, empresas, sindicatos, escolas, todo mundo que, de alguma forma, interage com o adolescente trabalhador, de alguma forma, o adolescente estudante, mas que daqui a pouco é trabalhador, não é? De alguma forma tem que colaborar para que se identifique nos municípios esses casos. Porque o IBGE diz quantos são. A nossa experiência mostra o seguinte: você chega no município e diz assim, vocês têm aí trabalho infantil, trabalho de adolescente? O pessoal fala assim, não, aqui não tem, tem muito pouco. Lá no nosso PET tem 100 jovens. Quando olha o dado do IBGE, o pessoal fala, não acredito, o IBGE está errado. Ele está apontando que tem muito aqui, população economicamente ativa, de 10 anos a 17. Não, onde é que está? A gente não enxerga, não sei o quê. Né? Então, o desafio é, então, se o IBGE diz que tem, e você diz que não tem, aonde é que eles estão trabalhando, então? Né? Então, é preciso levantar dados, avaliar os casos, contar com a estratégia centralizada na assistência social, entidades não governamentais, Secretaria de Trabalho ou Departamento de Trabalho da cidade, para mapear esses casos, entender quais são eles, onde é que eles estão, encaminhá-los aí ou para o que chamaria hoje do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Projovem Adolescente, né, que é uma estratégia pública que deve estar implementada e que tem por missão, inclusive, preparar, de alguma forma, o adolescente para o futuro mundo do trabalho, mas com uma visão de trabalho protegido, decente, cidadania e tudo mais. E aí entra a questão da contratação dos aprendizes, e é sobre isso que eu quero falar para concluir a minha fala, não é? A contratação dos aprendizes. Como é que anda isso no Brasil? Vocês sabem que a nossa legislação de contratação de aprendizes, eu considero magnífica. Ela é uma legislação que prevê que as empresas devem contratar aprendizes entre 5% a 15% dos cargos que ela tem, que exigem algum tipo de formação profissional. Não é? Ela também define que eles têm que ter uma formação técnico-profissional muito qualificada, que inclui não só a parte técnica, mas habilidades básicas. A legislação fala até que é preciso considerar questões próprias da vida do adolescente, não é? E ela até diz que devem ser priorizadas as contratações dos adolescentes, ou seja, aqueles que estão de 15 a 17 anos, acima de 14 anos, né, em relação aos jovens. A nossa lei do aprendiz fala de 14 a 24 anos. Né? Então, como é que está isso hoje? Aí eu fui lá atrás do placar do aprendiz, e a gente vê que, lá em 2010,
183 mil aprendizes havia no Brasil. Aí eu me lembro de ouvir a Isa falar que algumas centenas só são aprendizes adolescentes no Brasil, né? Então, veja, a grande maioria disso são jovens, né? São acima de 18 anos, né? Embora a legislação fale que deveria haver prioridade para a contratação de adolescentes. Qual que é o potencial nacional de contratação de aprendizes de 14 a 24 anos? 1.150.000, alguns chegam a falar, eu já ouvi, até 2 milhões seria o potencial. Mas nós estamos falando de 14 a 24. Qual que é o total de adolescentes que trabalham com carteira assinada no Brasil? 557 mil trabalham com carteira assinada. E qual que é o total de adolescentes trabalhando em situação de trabalho ilegal a ser erradicado? 2.140.000. E quando Isa falou que nós temos só 100 e não sei quantos adolescentes contratados com a lei da aprendizagem, então nós estamos vendo que a lei da aprendizagem está muito longe de concretizar seu potencial e mais longe ainda de pegar o nosso adolescente. E eu quero terminar realmente agora, pedindo só mais um minutinho, para dizer o caso de uma empresa que eu fui atrás, até para trazer um caso para vocês. É uma empresa interessante, ela é uma empresa de grande porte, e ela contrata 25, ela estava nesse último ciclo de 2 anos, porque o contrato do aprendiz dura até 2 anos, com 25 aprendizes que ela decidiu priorizar na faixa de 15 a 17 anos e com o máximo de renda familiar de 1 salário mínimo per capita. Muito bem. No final do período, ela inseriu nos seus quadros 17 desses 25. E conversando com a equipe dessa empresa, que tem 3 profissionais e um coordenador, para cuidar de 25 aprendizes, eu saí no final com a seguinte conclusão: é como se ela fosse ali, tivesse que ter uma equipe de assistente social e psicólogo para lidar com esses adolescentes. Tal é a importante necessidade de olhar para esse adolescente como um ser em desenvolvimento, permeado de problemas com escola, vida sexual, projeto de vida, negligência familiar. Eles tiveram, por exemplo, nesta empresa, que é uma grande empresa de São Paulo, fica aqui num lugar super central, que até ir resgatar adolescentes envolvidos com o tráfico, né? Esses que eles tinham assimilado, né? E tiveram a capacidade de ir atrás, adolescentes perdendo a sala de aula, adolescentes negligenciados pela família, ou tendo que cuidar do próprio pai com problema psiquiátrico. É como se tivesse que ter, ali naquela empresa, quase que um departamento de assistência social e apoio psicológico em paralelo. Porque todo mundo sabe quais são os problemas que o nosso adolescente está vivendo hoje. A despeito disso, ou por causa disso, eles conseguem contratar 17 dos 25 aprendizes deles no final do ano. Então, eu daria parabéns para essa empresa seguramente. E fico pensando quantas fariam isso. Porque esse mesmo gestor dessa empresa falou, quando você for lá naqueles bancos que tem que contratar 300, 400 aprendizes, eles teriam que ter mais ou menos 10 vezes o que a gente tem de estrutura. Ou não precisariam, porque a escala aí poderia variar. O fato é que, então, o poder público precisaria ajudar também um pouco essas empresas. É preciso discutir qual é a estrutura que precisa ter para você levar adiante uma legislação tão magnífica como a do aprendiz, né? Mas que, para se concretizar, precisa de algum esforço. Mas, sem esforço, sem trabalho, né? Acho que nada vai para frente. Então, acho que essa é o desafio hoje da lei do aprendiz. Bom, eu espero ter contribuído e depois, no diálogo, podemos ampliar a conversa. Obrigada, Fábio. Agora eu queria chamar o Diego Martim Oliveira. Oi, Diego. Tudo bem? Diego, perdão. O Diego, ele é diretor do programa Jovens do Ministério de Desenvolvimento Social do Uruguai, certo? Certo. Ele é formado pela Universidade da República do Uruguai em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia. Ele ocupou diversos cargos na ONG El Abrojo, sempre com foco em crianças e adolescentes. Por favor, Diego. Bom, boa tarde. Primeiro vou dizer que não tenho PowerPoint, não tenho nenhuma apresentação visual, então eu vou tentar captar alguma atenção usando
as palavras que eu costumo sempre usar. Várias reflexões eu gostaria de considerar que tem a ver com e eu queria fazer uma introdução que tem a ver com tentar marcar a problemática do trabalho infantil. Consideramos que é uma linha que desenvolveu-se na história. Quando nós desenvolvemos programas e políticas, quando definimos direitos, na realidade, no geral, realizamos entre grupos acadêmicos, e essas decisões e legislações pretendem construir processos históricos no marco das realidades sociais que têm seu próprio curso e que os governos e atores, instituições, tentamos moldar e conduzir em direção a diferentes planos de desenvolvimento que acreditamos que sejam os melhores em termos de desenvolvimento social. Mas o que eu queria destacar, para não pensar nessa situação em termos uma coisa está bem, outra coisa está mal. O que consideramos o trabalho infantil de adolescente tem uma complexidade muito maior com relação à problemática, porque o trabalho desde a origem da humanidade tem um papel central em diferentes dimensões. Uma delas seria a apropriação do ambiente, do meio ambiente. A construção do mundo e se gera a partir do trabalho. E a relação social entre as pessoas está mediada pela situação de trabalho. A transmissão da cultura através da história se desenvolveu através do trabalho. Então, é complexo pensar como definir quem pode trabalhar, quem não pode trabalhar, para quem é adequado ao trabalho ou não. Isso é complicado. Então, os mecanismos subterrâneos que vão transcorrendo, às vezes não andam juntamente e não conseguimos, especialmente na América Latina, onde o desenvolvimento do mercado de trabalho protegido, centrado no assalariado, teve no decorrer do século 20 e 21, teve um desenvolvimento acotado, ou seja, o mercado informal do trabalho na América Latina tem um volume que não só afeta crianças e adolescentes, mas também adultos. E algo que eu queria apresentar e que eu quero que vocês considerem como um elemento importante, uma das principais políticas para erradicar e combater o trabalho infantil é gerar maiores possibilidades de trabalho digno, de trabalho em condições adequadas e bem remuneradas para o mundo adulto. Se conseguirmos adultos melhor empregados, vamos ter menos espaço para que se desenvolva o trabalho infantil e adolescente. Isso é um compromisso muito importante. No Uruguai, temos muitos problemas vinculados à trajetória da mão de obra, mas tem a ver com que nos custa muito que os jovens entrem no mercado. Estou falando de maiores de entre 18 e 29 anos. Temos grandes problemas de que os jovens entrem no mercado de trabalho. Quando o país conseguiu diminuir o número a taxa de desemprego para 4 a 5%, pensamos como podemos gerar o espaço onde educação e trabalho dialoguem. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, de que forma as experiências de trabalho no nível de ensino médio podem gerar pontes progressivos de acesso ao mercado de trabalho. Como que compatibilizar ambas esferas? Eu quero dizer,
diminuindo as problemáticas quando o sistema educativo consiga potencializar sua capacidade de retenção. Isso implica um câmbio muito importante, uma mudança muito importante. Os adolescentes que fazem trabalho sem significação, a trabalho do trabalho e dos ingressos, de ganhar ingressos. Eu deixo como elemento de discussão como que a gente pode conseguir uma inclusão. Aqui no Brasil existe a lei do aprendiz. No Uruguai a gente tem uma lei de emprego juvenil. Através de estágios, a gente tenta fazer essa ponte a seu trabalho progressivo e protegido. Isso era fundamentalmente o que eu queria falar. Bom, um dos objetivos desse encontro é trocar experiências que têm dado certo na América Latina. E aí, o Instituto Redlact, a Redlact, não o Instituto Redlact, que é a Rede Latino-Americana contra o Trabalho Infantil, fez um concurso de boas práticas. E aí, uma dessas boas práticas é que a gente vai apresentar agora, que é a Memes Everything. E aí eu convido o gerente técnico do Patronato Nacional da Infância, PANI, San José da Costa Rica. Ele está aí? Ah, estás aí. Frinet Araya. Frinet. Ah, perdão. Frinet. Então, Frinet, precisa de ajuda? Ah, ok. Tá dando certo? Bueno, primero que todo, Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e obrigado em nome do meu time de trabalho, que hoje não estão aqui, mas que a gente vem trabalhando lado a lado nesse projeto. A publicista Maurício Falhas, a psicóloga, a jornalista Fanny Cordeiro. Desde o começo desse trabalho, a nível de time, de equipe interdisciplinário, a gente vem gestionando uma ideia que nasceu como uma ideia de como chegar até os adolescentes para o trabalho. Como que a gente, qual que seria a prevenção do trabalho infantil? Como que a gente poderia começar a nos comunicar com eles diretamente, como uma instituição pública e que muitas vezes se estabelece uma distância nesse trabalho. Esse nos deu um projeto, a iniciar um projeto no Facebook, criar, primeiro, ante tudo, e começou o projeto criando esses desenhos, esses banners no Facebook dos adolescentes. Os jovens utilizam muito o Facebook e as tecnologias. Para ninguém é um segredo que a tecnologia os adolescentes mexem muito com tecnologia. Quando eles apertavam esses banners, o tempo que você perde brincando, você poderá aproveitando para ganhar dinheiro. São os mitos. Quando os meninos apertavam lá, apareciam as consequências e o porquê não deveria trabalhar e porquê deveriam estar no sistema educativo. Era uma dupla mensagem. Quando eles apertavam no mito, o que aparecia era a realidade e as consequências de verdade. Esse sistema que começou teve um bom alcance. Em 2 meses, a gente já tinha 5.000 fãs na página. A estratégia de comunicação estava funcionando. Mas, como vocês sabem, a tecnologia muda
a cada dia, a cada mês, a gente está estudando novos métodos. E a gente viu o publicista, a jornalista que trabalha no time, viram que a gente tinha que pensar um pouco mais para frente, a gente tinha que mudar esse sistema, a gente tinha que melhorar. É por isso que a gente começou a pensar em memes, que todo mundo conhece como esses vídeos e fotos que se apresentam e que expressam qualidades, sentimentos, emoções e uma cultura que se transmite de geração em geração. E também na utilização desses desenhos que têm muito êxito, que têm mensagens diretas e tem muita popularidade virtual. Esses memes se enviam virtualmente e se uniram duas estratégias, o Facebook e os memes. Tínhamos 2 momentos aí que a gente começava a captar a atenção, a chamar a atenção do adolescente, e agora sim, como uma segunda etapa, a gente já tem esses 2, vamos começar a trabalhar as mensagens em prevenção do trabalho infantil, mandando mensagens através dos memes. Então, por que não utilizar os memes tão populares no nível virtual? Por que não utilizar eles na comunicação diretamente com os jovens? E começamos a prevenir o trabalho infantil. Uns não colocam preferir estudar antes que trabalhar. Tem êxito com isso. E se deixou de estudar e trabalhar, o que aconteceria? A gente levava isso no Facebook a uma reflexão aos jovens, e isso permitiu, a parte de tudo isso, a gente falava, a gente se perguntava como a legislação da adolescência, da criança e adolescente, como fazer para isso chegar e que os adolescentes entendam e compreendam esses livros, como chegar com esses livros de uma forma diferente. E a gente teve êxito. Se você tem 15 anos, você não tem que trabalhar, você não está pronto para isso. Isso causou umas reações imediatas, sim, e elevamos o nível de fãs a 60.000 adolescentes, e tem muitas coisas positivas, a resposta positiva. Uma instituição conseguiu se aproximar às crianças e adolescentes dessa forma diferente, e a gente ficou mais perto e conseguimos abrir espaço de participação de uma forma positiva, porque para ninguém desconhece que a tecnologia trouxe coisas positivas e negativas, e a gente conseguiu utilizá-la de uma forma positiva, que permitiu ter uma conversa direta com os jovens, e a administração do Facebook diretamente com eles. Isso permitiu uma resposta imediata a eles. Sábado, domingo, qualquer hora, a gente estava lá no Facebook, no administrador, e as denúncias que o publicitário analisavam através de uma equipe, de um time de psicólogos, as denúncias enquanto trabalho infantil, explotação sexual comercial, dúvidas da escola, denúncias de maltrato, situações que seus companheiros, seus colegas estavam vivendo, e os psicólogos, através de psicólogos, se transmite, porque ainda o projeto funciona. Isso permitiu outra coisa, a gente desenvolveu com esse projeto, é a responsabilidade social, porque também denunciaram, as adolescentes denunciavam situações. A gente fez com um ursinho
que abusa sexualmente das crianças. Eles começaram a denunciar páginas de duplo sentido, dupla mensagem. É muito gratificante porque também essas denúncias, essa responsabilidade social dos jovens, essa forma de ficar mais perto. E também a gente não parou lá, senão que a gente fez um concurso de memes com os adolescentes do Facebook. Esse é um meme que um adolescente criou. Que queremos que... Oi. Os memes saíram do computador. E a gente fez uma campanha. Uma campanha de memes nas escolas. Nas escolas do país. E a gente repartiu esses memes em diferentes atividades. E eu queria passar um vídeo, mas o meu tempo esgotou. São 3 minutos do vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção. Como criar empatia entre os adolescentes, como conseguir a erradicação do trabalho infantil. A resposta A, do jeito institucionalmente correto. O B, adaptándonos al lenguaje no lineal de Internet. O Conselho Nacional da Criança decidiu lançar sua estratégia no Facebook usando memes. Memes em todo lugar, em toda parte. Usem o meme adequadamente para ensinar os menores a reconhecer as diferentes formas em que os exploradores podem enganá-los. Usa Yoda, ensiná-los a suspeitar das pessoas, oferecendo dinheiro fácil. Usa a Velociraptor para que no se dejen influenciar por el difícil entorno que los rodea. Usa a Why You Know para motivarlos a reportar ante un adulto cualquier tipo de extorsión por parte de un proxeneta. Usa a Fry de Futurama para que se atrevan a denunciar a la línea 1147 cualquier forma de explotación sexual comercial. Se motiva a los fans a crear sus propias viñetas. Las que obtienen más likes son reconocidas y se publican en el muro, como una buena práctica contra el trabajo infantil. Se promueven los mensajes privados, donde un grupo de profesionales del Centro de Información y Orientación los aconsejan día y noche. Se creó también un tab para denunciar a todos los explotadores. Se hacen campañas de empoderamiento en redes sociales, donde el Community Manager motiva a los fans a reportar ante Facebook las páginas que denigran la imagen de las personas menores de edad. Campañas que medios como el periódico La Nación y el programa de televisión 7 Días inmediatamente publican, facilitando el efecto viralizador de las mismas. Y por supuesto, no solo se busca concientizar, se busca también entretener a los jóvenes utilizando diferentes viñetas. Las reacciones han sido inmediatas. El PANI es de las instituciones estatales con mayor afinidad en Facebook. Se incrementaron las llamadas a la línea 1147 en un 57%. Y a la línea adolescente madre en un 49%. Pero lo más importante, las y los adolescentes sienten que la página es de ellos. Una estrategia simple, económica y de fácil implementación que realmente genera engagement. Queria convidar todo mundo para ficar de pé. E quem puder ter um certo desapego dos seus pertences pessoais, a gente ia fazer o pedido de que eles fossem deixados aqui no palco. Porque a gente vai mudar de lugar ao longo dessa conversa e você sair carregando bolsa, agasalho, pasta, é muito chato. Então, se você é uma pessoa que se desapega facilmente dos seus pertences, deixa aqui no palco, no final, cada um pega e leva para a próxima sessão. Mas a ideia é de ficar de pé para todo mundo. Qualquer lugar no palco.
A gente não vai usar o palco, só as bolsas vão usar o palco. Não, ainda não. Vai ficar na mesa? Por hora, sim. Gente, depois de deixar as mesas no palco, as bolsas no palco, a ideia é para todo mundo ficar de pé, tá? Isso. Desculpa. A qualidade da conversa que a gente vai ter a partir de agora será tão melhor quanto maior for a diversidade de pessoas em cada mesa de conversa. Com isso na sua cabeça, procura agora se sentar misturando com outras pessoas, com pessoas com quem você não conversou, pessoas que você não conhece. Não vá se sentar com aquelas pessoas que você já veio na turminha para o evento. De maneira que a gente tenha grupos sempre de 4 ou 5 pessoas. Se você estiver numa mesa com menos do que esse número de pessoas, convide mais gente para vir sentar com você, ou sente-se numa mesa para completar a quantidade do outro grupo. Grupos de 4 ou 5 pessoas, preferencialmente com pessoas que você não conhece. Pode ser que sobrem mesas vazias, não tem problema. Grupos de 4 ou 5 pessoas. Aqui tem um grupo de 4, completou. Aqui precisa de mais uma pessoa. Continua valendo a regra do braço, que daqui a pouco ela vai ser extremamente útil para nós. Mas, enquanto isso, vamos passando algumas orientações. É muito comum, em eventos grandes como esse que a gente está participando, as pessoas guardarem boas referências das falas institucionais, das falas de pessoas que têm um conhecimento específico. Mas, além disso, é muito valorizado o intercâmbio entre os próprios participantes de um encontro, que normalmente acontece na hora do café, na hora do almoço, na hora que a gente chega de manhã ou na hora de ir embora. O que a gente vai fazer aqui essa tarde, de uma maneira bastante breve, é ampliar esse espaço das contribuições da gente entre nós como participantes. O nosso contato no tete-a-tete é a gente poder dar a nossa própria contribuição para essa discussão importante que está acontecendo no dia de hoje. A gente vai usar uma metodologia para fazer isso aqui, que é inspirada numa coisa chamada The World Café. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Que nada mais é do que a prática de bate-papos, conversas em mesas rotativas. O que significa isso? A gente vai começar essa conversa nesse grupo em que vocês estão e daqui a pouco a gente vai pedir para vocês mudarem de lugar. Então, a ideia é que a gente possa circular ao longo dessa tarde por algumas mesas diferentes, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, algumas de acordo com o que eu acredito, outras, em contrário, outras complementares. E o que a gente vai fazer aqui é se beneficiar dessa possibilidade. Em cima da mesa aí, vocês devem encontrar canetas coloridas, giz de cera e uma folha de papel bem grande.
Quando a gente vai numa mesa de boteco com os amigos, é muito comum a gente começar a bater um papo e o papo ficar caloroso, interessante. A gente, de repente, tira o guardanapo de dentro do porta-guardanapo, uma caneta Bic de dentro da bolsa. Às vezes ela não pega, mas às vezes ela pega. E quando ela funciona, a gente começa a rabiscar no guardanapo para aquecer a nossa conversa. O que a gente vai fazer aqui é a mesma ideia do guardanapo do boteco, só que ampliado. Então, essa folha grande que está aí, ela é o lugar onde a gente vai poder anotar ideias dessa conversa que vai acontecer. No boteco, a gente mais rabisca do que anota ideias. Aqui, a gente vai mais anotar ideias do que rabiscar. Mas a ideia é que a gente possa se divertir, usar das cores, usar de desenho, expressar de uma maneira bastante explícita e didática, talvez, e clara, as ideias interessantes que estão surgindo nessa conversa. Então, uma parte da conversa acontece pela fala e uma outra parte dessa conversa acontece também pela nossa escrita. E aí, a sugestão é que a gente mais anote nesse papel gigante coletivo do que no nosso caderno individual. Porque na hora que a gente mudar de lugar, o grupo que chegar para continuar essa conversa na sua mesa vai poder se beneficiar daquilo que vocês conversaram anteriormente, porque vai estar anotado no papel. E alguém vai poder contar essa história. Daqui a pouco a gente explica como é que isso vai acontecer. A ideia é que você possa genuinamente contribuir com a sua experiência, com seus pensamentos, com aquilo que você acredita, com conclusões, contrapontos para assuntos que já foram discutidos na manhã de hoje, de forma que cada um de nós possamos escutar para entender, conectar ideias, perceber padrões que existam nessa conversa que a gente está tendo, insights, questões profundas, ou seja, a gente prestar atenção no que é que acontece na hora que pessoas diferentes, com experiências diferentes, histórias diferentes, sentam numa mesa de bate-papo para conversar sobre um assunto realmente importante. O processo da rotação de mesas, daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês como é que vai acontecer. E nesse momento, o convite para vocês é a gente bater um papo sobre essa pergunta que está aí. O que eu penso sobre atividades que podem ser desempenhadas por crianças e adolescentes que não constituem trabalho infantil? Quais são elas? E aí, tem um convite para a gente bater papo na mesa, e também os jovens fizeram aquele painel ali no fundo da sala. Se alguém tiver a fim de dar contribuições também lá no painel, de agora até o final dessa sessão, é só você fazer um bilhetinho e colar lá no painel. Está aberto as contribuições. O pessoal que começou a construir essas ideias hoje de manhã está ávido por contribuições extras. Então, se você vê alguma coisa interessante que está surgindo na sua mesa, levanta e coloca lá. Em paralelo, vai ter um pessoal que está trabalhando aqui na equipe, que também vai estar navegando em volta das mesas, aí, capturando informações que vocês possam estar produzindo ao longo da conversa. Ok? Boa conversa para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais orientações. Nós vamos continuar a conversar sobre essa mesma pergunta, porém em novos grupos. Então, novamente, escolham uma pessoa para ser o relator, podendo ser o mesmo da rodada anterior ou uma nova pessoa, e os demais mudem de lugar, procurem outras mesas com novas pessoas, novos lugares. Um relator por mesa permanece, por favor. Um relator por mesa. Aos poucos vão procurando novos grupos, novos companheiros, 5 pessoas por mesa. Não se esqueçam da mesa que está lá no fundo, no cantinho. Tem uma mesa lá no fundo, no cantinho. Relatores, conforme o seu grupo for se acomodando, compartilha os melhores momentos da rodada anterior.
Quais foram os principais pontos tratados? Para quem está chegando, compartilha o que você traz da sua outra conversa e a gente segue nessa rodada com o mesmo assunto. Como podemos melhorar as condições para que o trabalho protegido aconteça a partir do que escutamos aqui hoje. Boa conversa. É claro que essa conversa poderia continuar por muito mais tempo e talvez seja um assunto que não se esgote numa conversa, evidentemente. É um assunto para anos e para diversos fóruns. A ideia dessa tarde era, de fato, fazer um aquecimento, uma troca. E a gente vai ter a oportunidade de compartilhar os melhores momentos do que aconteceu nesta sala numa plenária grande daqui a pouquinho, onde a gente vai se reunir com os participantes das duas outras rodas de conversa que aconteceram nas outras salas, a respeito das piores formas de trabalho infantil e a questão do trabalho infantil e cadeias produtivas. Para a gente poder se preparar para estar nesse fórum com os outros grupos, a gente queria fazer um convite para vocês. É um negócio muito simples. A gente está distribuindo nas mesas papel amarelo. A cor é só para ficar mais divertido e quebrar o branco. O uso desse papel é o seguinte:
A gente queria pedir que cada um de vocês, individualmente, pare para pensar agora, a gente fazer um pouco de silêncio até na sala, se a gente conseguir, né? E parar para pensar o seguinte: se eu saio daqui dessa sala e vou daqui a pouquinho contar para alguém fora dessa sala, qual foi o chance dessa conversa? Qual foi o insight? A coisa mais interessante que eu escutei, ou que eu falei, ou que eu concluí, ou que eu percebi? Que coisa seria essa? Por que é legal a gente anotar? Porque daí a gente vai sair daqui, cada um com o seu papel amarelo, e na hora que a gente estiver lá no plenário, com todo mundo, com os participantes das outras conversas, a gente vai ter a oportunidade, se a gente achar que é o caso lá na hora, de compartilhar esse super insight que a gente teve. Então, é claro que não serão todos nós, né, não seremos todos nós que teremos a oportunidade de falar no plenário para todo mundo aquele insight que a gente teve. Mas é uma oportunidade que a gente tem aqui de sair daqui com uma pequena síntese do que a gente sai daqui dessa conversa levando. Então, para alguns de nós, com a oportunidade de compartilhar lá no plenário, se a gente quiser. Para outros de nós, simplesmente para a gente sair daqui com um pouco mais de clareza do que a gente leva da conversa. Então, o convite agora é que a gente faça um minutinho de silêncio. Para alguns de nós, o uso da escrita é bacana, então usem. Se para você simplesmente guardar na sua memória é suficiente, também não é uma imposição escrever, mas é só um convite. Então, boa reflexão, a gente vai dar um minutinho, a gente vai colocar uma música ambiente para colaborar. Quem for terminando, pode já ir recolhendo seus pertences. A gente queria só lembrar que o encontro não acabou. Tem um café lá fora. A gente vai reorganizar esse espaço físico dessa sala para a próxima conversa com todos juntos. Então, facilita se vocês puderem, nesse momento, carregar os seus pertences individuais. Então, agora é o contrário do desapego que eu pedi agora há pouco. Por favor, apeguem-se aos seus pertences e carreguem com você. E levem sua folha amarela também. Vocês podem precisar dela na conversa do aquário. Obrigada pela tarde de hoje. Esperamos que tenha sido proveitosa até o momento.